Muito bem. Então, dizer para vocês que é um grande prazer poder participar desta reunião novamente, reunião em que damos continuidade ao trabalho de pesquisa com o qual todos nós aqui, todas nós, nos comprometemos. Só um segundinho que eu vou tentar acender a luz aqui. E aí, nada melhor do que começar uma reunião do Transgressão e do GPF com uma boa notícia. Então, vocês receberão agora uma boa notícia. Acho que a imensa maioria já deve saber, por causa das redes sociais e dos contatos e das perguntas que também foram encaminhadas. Mas, como nós havíamos anunciado na última reunião, há 14 dias atrás, nós submetemos à cidade de São Paulo e à Universidade de São Paulo a candidatura para a realização do próximo Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte, Congresso Internacional de Ciências do Esporte, que acontecerá em 2025. Submetemos lá na Assembleia do Combrace e foi aprovada essa candidatura. Então, agora, nós iniciaremos aí o trabalho de preparação desse evento. É uma oportunidade para as pessoas que ainda não puderam participar do Combrace, né, que agora, sendo em São Paulo, e na nossa casa, fica muito mais fácil também para participar. Do ponto de vista financeiro, fica muitíssimo mais barato, né, porque nós não precisaremos, a não ser os colegas aqui que estão em outros municípios, outros estados, né, mas a maioria que está aqui nas redondezas, no círculo de 100 quilômetros pelo menos, que eu penso que a maioria não precisará de passagem aérea e estadia e coisas do estilo. Então, vamos nos preparar. Desde já também sintam-se convidadas e convidados a participarem da comissão organizadora. No momento oportuno, daqui a algumas semanas, nós faremos um convite oficial para ampliar o grupo de pessoas participantes. Então, temos aí uma oportunidade interessante de participar de um projeto que vai, muito provavelmente, né, marcar a história do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, assim como todos os eventos marcam. Esse de Fortaleza também foi bem marcante, e realizar pela primeira vez na cidade de São Paulo vai ser um acontecimento também. Então, essa é a boa notícia. Eu vou passar a palavra para o Mário, ou para as pessoas também que participaram do processo, se quiserem partilhar suas impressões. Bom, pessoal, boa noite. Feliz em estar com vocês, mas antes de a gente partilhar alguma coisa, vou pedir para vocês abrirem as câmeras, porque eu não sei se o problema é meu, mas eu só estou vendo o velho. E o velho, eu não estou careca, nem cabelo branco, mas eu estou popularmente careca de cabelo branco de ver o velho. Então, Maria Emília, boa noite. Herman, boa noite. Obrigado, Flavião, boa noite. Andrezão, perdeu o happy hour, né? Boa noite. Solange, Sol, Camila, Bárbara, Leandrão, João Vitor, a Ana Carolina, né? Então, muito legal ter conhecido. Ah, quem está aí? O homem de um relato só, o homem do samba. Sempre muito feliz de te ver, né, França? Muito legal, viu, França? Porque um monte de pessoas que está aqui, né? Esse monte que está aqui, eu não conhecia pessoalmente, né? Então, lá no Combrace, foi possível, né, ver a Ana em carne e osso, né, rever pessoas que não via faz tempo. Agora está faltando você, né? Está faltando você. E você viu que tem um convite lá para o samba, você viu lá, né? Vi sim. Logo eu apareço aí. Tá certo. Muito bom. Bacana. Bom, eu acho que se for falar sobre o evento, né, que nós conquistamos, né, eu acho que foi um movimento bastante interessante, né, de articulação. Foram 6 meses de organização, de conversas de um grupo
que envolvia algumas pessoas que estão aqui, né, e mais pessoas que estão na diretoria aqui da região sudeste, né, do CBCE, a liderança do nosso querido Wilson Alviano Júnior, né, ele foi quem começou toda essa construção e está tocando e vai ser o nosso coordenador da comissão. E eu estendo o que o Marcos falou, né, a alegria de a gente ter conquistado, foi engraçado, não é, velho? Foi engraçado. A gente poderia dizer que talvez teria sido tenso, mas foi mais engraçado do que tenso, né? E vamos aí, 2 anos de trabalho para consolidar numa semana. Temos que parabenizar aqui, né, diante de todos, o Marcos, né? Porque o Marcos fez toda a articulação política para que a USP recebesse o evento. E eu queria destacar que o Marcos fez uma fala institucional na Assembleia Final, né, quando o evento está para se encerrar, uma Assembleia onde se decide, a nova diretoria toma posse, tá igual a Assembleia de Condomínio, né? E aí foi apresentada a candidatura, o Daniel Maldonado, que é o diretor, presidente, nem sei o cargo direito, né, da diretoria regional, tomou a palavra, apresentou a candidatura, e o Marcos fez a fala institucional. E no final, o Marcos fez um enunciado, já que é o nosso objeto de estudo hoje, né? Ele fez um enunciado muito legal quando ele disse assim: não é o evento da USP, mas é um evento na USP. E isso estendeu o convite para várias pessoas participarem. Eu já fiz esse convite para algumas pessoas que eu sei que vai colaborar e já toparam lá em Campinas, né? E agora a gente tem uma reunião do departamento quarta-feira que vem. Glauri e eu vamos relatar, né, o que foi o Combraça, até porque a Elaine não estava, a Elaine está no Uruguai, né? E fora isso, né, eu convido também as pessoas a contar um pouco da sua experiência. Algumas pessoas foram a primeira vez para o Combraça, outras já não é a primeira, é a segunda, terceira, a quarta, né, da experiência que foi. E, assim, do ponto de vista do nosso trabalho, é interessante a gente entender, ou pelo menos da minha perspectiva, e acredito que do Velho, das pessoas que lá estavam, que nós estamos chegando, né? Nós estamos chegando, não é de hoje que nós estamos chegando. Quando eu estou dizendo estou chegando, é essa referência, essa produção de todo esse grupo, todas as pessoas que compõem a nossa história nesses 20 anos, né? Vamos fazer 20 anos ano que vem também, então no exercício, né, velho, do Combrace, tem os nossos 20 anos de existência. Então, já o incômodo que a gente já vem causando há um bom tempo, dessa vez ficou materializado em cenas hilárias, né? Eu vou contar para vocês que grupos outros, né, que estão tentando defender uma hegemonia de um pensamento na educação física, andavam em verdadeiras hordas, né? Todos de camisa, vários grupos de camisa vermelha, e que é diferente, né, um pouco diferente, não tanto, né, de quando a gente anda em grupo de amigos nesses espaços, que também é bastante perigoso. O legal é nesse espaço a gente também conversar com outras pessoas que pensam outras coisas, né? Também já fica aqui também um cutucãozinho, mas foi bastante hilário, para não dizer assim. Eu contei para a Carminha, Marcos, e ela achou deprimente. A gente achou hilário, ela achou deprimente, até porque é uma intelectual da área que fica muito triste que todo um trabalho que ela faz nos últimos 40 anos chegue nisso. Então, assim, essas pessoas andavam de camisa em hordas, entrando nos espaços e fazendo defesas de bandeira, tomando a palavra nos espaços de assembleia, levantando a voz em momentos de questões públicas, né, que estava mais concentrado as pessoas, manifestando, né, o seu ressentimento, né, eu diria isso. Então, por isso, viu, João Pedro, eu tenho muito cuidado, né, com essas coisas também, quando a gente tem certas posições muito na defensiva, né, para a gente também não se tornar ressentido. Enquanto eu convido, né, a todos que estavam lá a contar um pouquinho, e aí eu peço para que o Flávio comece, porque o Flávio foi salvo no gongo por este que vos fala de não ser trucidado pela horda, né? Então o Flávio também tem um relato engraçado para contar lá, né? E falar um pouco também de todo o Combrace. E aí eu aproveito, eu vou aqui colocar no chat, e eu coloquei nos grupos. Hoje nós tivemos um artigo aprovado, né? Uma escrita conjunta com o Fidel. Nunca faço essas divulgações assim direto, geralmente a gente coloca lá no site do grupo, sem muito alarde, mas esse texto em especial, ele tem muito a ver com o que a gente está falando, né? Acho que quem conhece Fidel estudou Nietzsche, né? É um estudioso de Nietzsche,
tem se aproximado bastante da gente desde o começo, né? A gente ajudou a escrever aquele texto de vivência, tem outra produção, né? Esse é uma terceira. E aí, João Pedro, esse texto ele foi reprovado com justificativas bem assim vazias há 3 anos atrás. Aí a gente apresentou por uma revista outra, né? Até superior, porque a gente incorporou certas ideias. Eu estou contando isso porque tem uma relação aqui quando os nossos artigos são rejeitados. E aí esse artigo foi mandado para uma revista da Educação da UFSCar, gente, vocês acessarem, vocês vão ver lá no fim, quando ele foi submetido. Ele foi submetido e aprovado em 21, né? E nós estamos em 23. O texto demorou mais de 2 anos para ser publicado, então por isso que eu também estou anunciando uma certa alegria, né, do texto ter sido publicado. Então, eu passo a palavra para o Flávio, né? Eu já divulguei o texto lá nos grupos, mas vou colocar aqui também. Fica o convite para a leitura, até para entender um pouco do pensamento do Nietzsche, bem explicado pelo Fidel, e o modo como a gente vai aproximar o Nietzsche das teorias curriculares e chegando no fim com o cultural. E tudo que está lá é produção a partir dos trabalhos de vocês, principalmente dos relatos. Manda ver, Flavião. Olá, pessoal, boa noite. Acho que esse Combrace, ele foi muito, de modo geral, né? Foi muito bacana. Combrace dos afetos. Bom, então o Mário partilhou, né, esse cenário aí da galera que meio que parece um exército, né? Eu tive uma situação curiosa, porque eu fui colocado para apresentar numa sala em que estava toda essa galera e aí a gente teve uma intercorrência lá por questões de tecnologia. Eu ia apresentar um relato de pipa, mas acabou que a gente não conseguiu fazer a fala com a presença dessas pessoas, porque eles andam em blocos e onde um vai apresentar, vai todo mundo junto, ocupa aquela sala e faz uma fala ali alinhada. E o curioso é que eles é um grupo que se acha que está sofrendo constantes ataques, né? Só que não diz que ataques são esses. É isso que é curioso, né? De onde vem e tal, deixa algo muito no vazio. Mas é isso, né? Então, acho que o Combrace ele foi um evento que colaborou bastante para o debate, né? Da nossa área. É um momento em que a gente tem a oportunidade de tomar contato com pessoas de outros grupos, grupos de estudos, né? Era o grupo do Lepel, né? Da Celita Farel. E aí tem pessoas, tinha um pessoal de Santa Catarina que partilha das mesmas ideias e que acaba aderindo essa farda vermelha, né? Então, a gente ali naquele lugar, naquele espaço, me pareceu soar como algo que incomoda, sabe? Não, porque eram três apresentações, aí na minha teve um problema lá de internet e tal, o computador não teve os programas instalados para abrir o PowerPoint, e aí eu fiquei lá me debruçando para tentar reverter isso, e abriu-se para discussão dos trabalhos anteriores, Cleito. Aí discutiram os trabalhos, aí abriu para uma outra rodada de apresentação e toda essa galera saiu da sala. Aí veio uma outra turma. E acabou que essa galera aí não presenciou a minha apresentação, mas acho que iria ali produzir um certo incômodo, talvez, né, por a gente ter uma outra perspectiva, tá, um outro campo teórico, mas não foi possível fazer essa troca com a galera, não. E aí, acrescentando aí os informes do Marcos e do Mário, a gente também tem o Combrace Sudeste, que a princípio está agendado para o mês de abril do ano que vem, e acho que é importante a gente também ocupar esse espaço,
No ano passado, ele foi organizado aqui em São Paulo, na São Judas. E esse Combrace regional, a gente percebe que existe uma necessidade de fortalecê-lo, né? Então, comparecer, submeter trabalho, acho que é uma forma da gente mostrar um pouco aí daquilo que a gente produz na nossa região, e chegar com uma bagagem também no Combrace que é nacional. Tá prometido para 2025, né? Então é um pouco isso, Marião. Quem quiser também compartilhar alguma experiência também, eu acho que você toca no ponto importante, que são as trocas, né? Então, nós vemos muitos grupos que se referenciam, né? Trabalhos referenciados na gente, em outros, né? Outras possibilidades. No pôster, foi legal, me aproximei de uma ex-aluna, inclusive da FEF, que trabalha com capoeira na Federal do Rio, e ela tem lido o que a gente tem produzido, né? Ela acho que é a professora de capoeira lá na Universidade Federal. Pessoas do Nordeste, né, do Norte, as pessoas estão lendo, então, inclusive a gente participou, não lembro se quem estava aqui, acho que a Marina estava, a gente participou de uma mesa no cultural de professores do Espírito Santo, apresentando um trabalho a partir da reeducação infantil com os fundamentos do currículo cultural, né, que a gente nem imagina, e fazendo uma certa reclamação de que elas não chegam, que essas coisas não chegam na universidade. Se não me engano, fizeram uma disciplina com o Wilson, e em Juiz de Fora, e aí também começaram a estudar essas coisas. Então é isso aí, né? A ocupação dos espaços. Uma coisa que o pessoal falou bastante foi a respeito dos vídeos, né? Isso. Então a galera tem acessado bastante o canal do GPF no YouTube e tem dado uma devolutiva assim interessante pra gente, né? Falando que tem contribuído na formação, nos estudos, no entendimento da perspectiva. Então, eu acho que o que a gente vem produzindo é de uma riqueza assim fundamental e precisamos fortalecer cada vez mais, né, essa divulgação, que também é uma forma da gente alcançar as pessoas. Às vezes a gente, né, tenta escrever um artigo que, sei lá, acho que 50 pessoas vão ler, né? Um vídeo, a gente consegue alcançar centenas até milhares de pessoas. Então é algo que a gente pode também repensar, né, na hora da gente divulgar o conhecimento que produzimos aqui no grupo, né? Quem mais quer comentar? Microfone aberto. Eu queria fazer alguns comentários, né, de aspectos que ainda não foram mencionados. Agradecer o Flávio e o Mário aí pelas colocações. Nós começamos com a ministração de 2 minicursos. A Ana Carolina, aqui na sala, desenvolveu um minicurso sobre currículo cultural, com a colega dela chamada Tainá. Ana, como ela chama? Eu esqueci. Jair. Rainá. Rainá, é um nome mais... É um nome diferente mesmo. Mais diferente, eu não lembrava, mas eu sabia que era um nome, assim, indígena, bonito. E Mário e eu desenvolvemos um curso sobre ensino médio, né? Ou seja, a educação física no ensino médio, que espaço pode ter educação física no ensino médio? Era o nome do minicurso, e contou com uma participação bem expressiva, né? Nós tínhamos ali muitas pessoas, também vi nas fotos que a Ana partilhou, depois também o dela também tinha bastante gente, todos os minicursos estavam cheios, né? Foi bem legal. Foi um evento, assim, bem acolhedor para o pessoal do Nordeste. A gente percebeu o Nordeste participando com bastante ênfase em todas as atividades. Era isso que eu queria chamar a atenção. Praticamente todas as salas de apresentação de trabalhos, relato de experiência ou comunicações orais estavam lotadas, não só do GTT Escola, mas também dos outros GTTs. As grandes palestras, eu entendi que estavam um pouquinho esvaziadas, né, porque também era de manhã, e acho que, sei lá, o pessoal se aventurava a ir para a praia. Estava muito calor, né, foram dias bem quentes, com o lugar da realização do evento, que tem a ver com o que eu estou querendo puxar para nós, né, gente? A Universidade Federal do Ceará, ela é distante da rede hoteleira, é distante da praia, exatamente 7 quilômetros, numa cidade que o deslocamento não é tão simples assim. Então,
Mas tudo isso vale para interagir, para pegar carona, para fazer Uber, para, né, andar de transporte público, ver outras coisas também. E a gente via as pessoas andando, as pessoas do evento andando pela cidade. Isso também é legal, né? Claro que esses aspectos, eles diminuem quando a gente pensar em São Paulo, né? A nossa ideia é realizar o evento quando não tiver aula na graduação. E isso esvazia a cidade universitária e facilita também o acesso aos serviços da cidade universitária. A Secretaria Estadual de São Paulo, que tem aqui o Flávio como representante, mas também tem o Pedro, mas também tem o Daniel Maldonado, mas também tem a Tem a Jaque, Jaque, a Mônica, né? Ou seja, tem um grupo grande, legal também. Eles produziram um vídeo muito bonito, né? Então, que já está circulando nas redes sociais. Eu recomendo que vocês assistam o vídeo, né? Porque o vídeo mostra a relevância do evento, a história do CBCE e também vai posicionando a cidade de São Paulo e a USP nessa discussão. É bem legal o vídeo. E eu também gostaria de enfatizar esse caráter, me pareceu com um dos Combraces que eu participei, onde mais debates aconteceram. E foi legal, gente, além de ter levado o Combrace, vamos dizer assim, para São Paulo, trazer o Combrace para São Paulo, o Wilson e o Mário foram reconduzidos à frente do GTT Escola, e estava lotadaço, né? A sala lá, né? Tinha gente em pé na sala no dia da discussão. Foram feitas votações, o Leonardo, nosso colega Léo, ele coordenou, foi o secretário lá dos trabalhos, também funcionou bem. A própria presidenta do Combrace participou lá da discussão, junto com o GTT, então foi também, vale colocar aí no baúzinho esse campeonato, né? Então, acho que deu para levar 2. E, claro, só aumenta a responsabilidade, né? Agora, daqui para frente, teremos aí 2 anos de muito trabalho, muita luta, e a oportunidade de mexer no formato do Combrace. Fazer um evento, né, com outra característica, com outro perfil, quem sabe valorizando mais aquilo que esse grupo aqui e mais a Secretaria Estadual defendem e pensam, não só do ponto de vista epistemológico, mas também do próprio formato, né? Então, nós temos uma longa tradição de valorização das práticas e do conhecimento produzido no campo de atuação, não precisa ser só na escola, pode ser em todos os lugares onde atuam as pessoas com as práticas corporais, então acho que vai ser uma questão interessante. Mas aí, gente, o melhor de tudo é que, embora a nossa comissão ela esteja se constituindo e com muito espaço para todas as pessoas, tem uma função que já está definida, porque foi definida lá no Combrace. Que vai ser a função que o nosso querido André vai desempenhar. O André falou que vai arranjar desconto em tudo quanto é balada, restaurante, samba, vai querer levar o pessoal para o Amazonas, vai querer levar o pessoal lá para Pinheiros, lá para a Rua Augusta, vai ser assim um evento com muitas atividades noturnas. E diurnas. Põe as oculares, auditivas, olfativas, tá? Tem restaurante. Ele já está propondo permuta de restaurante. Afeto. Vai ser muito afeto. Olha lá o que sobra para mim, né, Marcão? Você que falou? Não, sou relações públicas da parada, né? Aí, ó. Então, pronto. Então, falando do evento, bom, esse é o meu segundo Combrace, né? Mas o primeiro apresentando o trabalho. Eu achei interessante, assim, do ponto de vista que o Flávio já falou, vocês já trouxeram, né? De ver o como a gente está pensando outras coisas na área, né? E o texto de hoje, Mário e Marina, me fez lembrar a pergunta que um professor lá quando eu apresentei o trabalho oral me fez no final, né? Quando eu apresento o trabalho, meu relato lá no GT Étnico-Racial, ele me pergunta, né? Como que é você ser professor na rede pública? E ele foi fixando um sentido de ser professor e estar lá, né? Dando aula. E aí eu devolvo para ele com outra questão, né? O que é ser professor? O que é ser negro? Quais são os discursos que me forjam ali?
para pensar também outras possibilidades sem fixar esse sentido. E aí acredito que ele não gostou muito da minha resposta, né? Porque ele esperaria eu trazer outras coisas. E depois, participando lá de um debate que teve do GT sobre racismo no esporte, eu comecei a perceber que a galera está fixando muito um lugar assim de uma lógica que parece que o racismo vai acabar e parece que se fizer certas ações a gente consegue liquidar e eliminar. Sei lá, eu percebi um certo essencialismo ao falar dessas situações, e não estou aqui deslegitimando esses debates, né? Mas eu percebi um certo essencialismo, tanto que rolou uma conversa lá de um rapaz falando dos estádios, né, que agora tem uma campanha, né, a partir da Secretaria de Esporte, que as torcidas entram com bandeiras, eles distribuem bandeiras para a torcida para fazer uma luta antirracista dentro do estádio. E aí eu fiz uma pergunta para ele, eu falei assim, olha lá, a gente tem que pensar quem são essas pessoas que estão no estádio, uma vez que o estádio está gentrificado, né? Então, quem são esses corpos que levantam a bandeira para lutar contra o racismo? Será que é a pessoa que sofre de frente, que morre nas quebradas, que está lá no estádio? E aí ficou um silêncio na sala, aí ele mudou de assunto. Então, talvez eu acho que isso serve para a gente pensar o que a gente tem avançado e discutido, né? Para além dessas questões aí que muitas das vezes são mais reproduções do que ações que estão contra essa lógica aí, sei lá. Foi mais ou menos isso. E do mais, o evento foi interessante sim. Gostei das caronas com o Marcos, dos bate-papos ali, salvou a gente, né, Flávio? Era muito longe o evento, economizamos, e é isso. Beleza. Esse GTT étnico-racial, eu acho que ele é um pouco bem recente, né, Andrezão? Acho que só de tê-lo já é um avanço, eu acho que agora é qualificar cada vez mais o debate. E ter lançado a candidatura de São Paulo, né, para sediar o próximo Combrace, era uma apreensão nossa de ter alguma concorrência, porque muitas vezes o pessoal quer ir no Combrace para tirar uma onda, ir numa praia, mas felizmente São Paulo foi candidatura única, e eu fiquei surpreso porque muitas pessoas deram uma devolutiva assim de entusiasmo em vir para São Paulo. Foi unânime a votação, a galera ficou bem animada, já até criando planos, a gente viu algumas pessoas, então acho que a gente tem um grande desafio até 2025 aí, de apresentar várias discussões nos mais variados GTTs, conversando com o Marcílio a respeito da participação do grupo de pesquisa dele, eu até ressaltei o trabalho que eles vêm fazendo. Além de ter uma quantidade considerável de trabalhos, eles conseguem espalhar nos diferentes GTTs, né? Então, algo que a gente precisa parabenizar por esse, né, a atividade que eles realizam, que é muito difícil isso. Então, acho que a gente tem uma grande responsabilidade agora, porque as pessoas estão muito empolgadas em vir para São Paulo em 2025, né? Sim, Flávio, quando eu não trago, né, na ideia de deslegitimar o GTT. Eu acho que é muito importante, e eles estavam falando também justamente da dificuldade, porque esse GTT sofreu uma pressão para não acontecer. Para que vocês vão ter um GTT étnico-racial dentro do Combrace? Eu acho que isso serve para a gente pensar também onde nós estamos inseridos, né? Que educação física é essa, que ciências do esporte é essa, né? O que esses caras estão pensando. E só para fazer uma fala em minha defesa de relações públicas e tal do evento, olha lá, né? Meu trabalho, uma moça que estava participando lá da fala, ela não conseguiu ficar para o debate, e aí a discussão do meu texto reverbera no bar, né? A gente começou a falar no dia lá que nós fomos na pizzaria, e aí começamos a discutir o meu trabalho num outro espaço, olha lá, né? E Marcos, né, o pessoal aí,
tive um convite, né, ainda não oficializamos nada, de apresentar o meu trabalho, minha pesquisa de mestrado no Mato Grosso, no Instituto Federal lá do Mato Grosso. O avaliador do projeto, que me avaliou no evento, já fez esse convite, ou online ou presencial, vai depender de verba. Né? Então, eu acho que as coisas estão se encaminhando e reverberando, é isso, né? Ô, André, né, só para reforçar, acho que você indo lá, você já aproveita, né, e já vê como é que é né, a vida social lá no Mato Grosso, para você fazer também uma troca. Só queria concluir, não sei se mais alguém quer falar, que o trabalho principal que acho que a gente vai ter nesses próximos 2 anos, mais do que a gente pensar na parte organizacional, pôr a mão na massa, é a gente estender esses convites para as redes de ensino, para a gente trazer os professores de educação básica, né? O GTT Escola tem como meta trazer mais professores de educação básica para dentro do CBCE. E esse percurso desses 2 anos, né, então, tanto lá, né, nas diversas redes dos municípios que estão as pessoas aqui, fazer esse esforço de... Porque todo mundo sabe quem é o CREF e ninguém sabe quem é o CBCE. Então, a gente precisa fortalecer também esse espaço. Então, são 2 anos para trazer essas pessoas para o evento. Vamos embora. Mais alguém? Bom, gente, então, acho que tá bom. As pessoas que acompanharam aqui essas nossas explicações, vocês têm que compreender que nós ficamos lá 6 dias grudados uns nos outros, estamos até com saudades uns dos outros e não tivemos nem tempo de comemorar a vitória. Então, agora, né, porque foi na quinta-feira à noite, quando muita gente, no dia seguinte, já foi embora. Então, nós estamos comemorando a vitória agora aqui, em companhia de vocês, e querendo convidar vocês para compor, para o próximo. Bom, gente, vocês perceberam, né, que nós fizemos uma indicação diferente, né, daquelas que nós vínhamos fazendo aí desde o primeiro semestre e agora, né, já avançando no segundo semestre de trabalho com esse projeto. Nós entendemos que seria interessante, a partir das 2 últimas atividades em que nós nos debruçamos sobre o discurso pedagógico contido no documento curricular, né? Então, vocês fizeram uma primeira análise lá do documento curricular, tentando identificar, né, ideias e justificativas e pessoas e quem eram, etc. Depois, na última reunião, vocês foram convidadas e convidados a identificar quais eram os discursos que estavam presentes, o discurso pedagógico, jurídico, avaliativo, metodológico, etc. E aí a gente entendeu que seria importante se vocês tomassem contato com uma pesquisa que faz exatamente isso, né, que faz uma análise do discurso pedagógico e que vai identificando lá que tipo de educação, que tipo de formação que aqueles professores que enunciam, professores e professoras, né? São docentes todos numerados, então não dá para saber, né? Então, professores e professoras que enunciam aqueles discursos estão atuando na direção de formar que tipo de pessoa, que tipo de sujeito. Então, o que nós pensamos que seria interessante? Que a partir da leitura dessa atividade de pesquisa, desse resultado de pesquisa, que é o artigo é sempre um resultado de pesquisa, que você pudesse verificar lá como que os autores, né, a Marina e o Mário, como é que eles estavam fazendo o tratamento dos dados, como é que eles faziam as análises, e aí que vocês fizessem aí um contraponto com as discussões que aconteceram nos 2 últimos encontros, quando vocês fizeram o que eu acabei de dizer, né, ou seja, fizeram a análise, em certo sentido, fizeram análise do discurso do documento curricular, o Currículo Paulista. E aí, caso alguém não tivesse podido participar das 2 últimas reuniões, a gente reforçou ainda que as gravações estão disponíveis, e como a gente verifica lá no canal do YouTube, a gente vê que as pessoas vão assistindo os vídeos, né? Vão assistindo a gravação, mesmo quem participou pode ter também assistido uma ou outra para retomar aquilo que foi discutido. Então, acho que é essa, não sei se o Mário ou a Marina querem fazer alguma introdução, para que a gente possa ouvir vocês a respeito dessa atividade. Então, aguardamos a mãozinha levantada ou simplesmente acionar o microfone.
Eu posso começar falando. Todo mundo me ouve? Sim. Eu peguei o texto, né, e fiz uma relação com o outro, eu escrevi. Aí eu queria ler, na verdade. Tudo bem? Fica à vontade. O artigo mostra o modo como os docentes são atravessados por discursos pedagógicos da educação física durante sua graduação, fazendo com que ocorra uma miscelânea de propostas pedagógicas na prática pedagógica, de propostas curriculares na prática pedagógica da educação física. Essa mistura pedagógica é aceita pelos futuros docentes que buscam justificar sua prática de ensino em discursos críticos, ao mesmo tempo que realizam práticas baseadas em teorias psicobiológicas, logo tradicionais. O artigo indica o que essas contradições pedagógicas têm como consequência. Primeiro, que essa mistura enfraquece o discurso da pedagogia emancipatória crítica, e segundo, o currículo acessado na formação não possibilita que entendam que são constituídos mediante os discursos pedagógicos que os atravessam e que o currículo visa a produção de determinadas identidades e a condução das condutas dos sujeitos. Quando os docentes recontextualizam o documento curricular no seu contexto de prática, o que ocorre é uma identificação com o documento curricular que também são fragmentados e híbridos de tendências curriculares. Assim, os docentes são subjetivados pela proposta político-curricular e acabam por legitimar o texto, como podemos verificar no currículo paulista, o percentual de aceitação do documento na consulta pública. Porém, devemos lembrar que os documentos curriculares, como o currículo paulista, são textos em que os pesquisadores e também os docentes precisam estudar, tornar como objeto de estudo, visto que nele não existem apenas um discurso, são textos tensionados e negociados. Seria, então, um erro utilizar o texto político curricular como referência, baseando sua prática ou pesquisa nele. O texto, em sua aparência, opera como status de verdade, mas nele não há uma tendência conceitual única. Portanto, é preciso estudar os discursos pedagógicos presentes no currículo e não tomar como verdade. Somente assim, questionando suas forças, podemos não ser capturados pela racionalidade neoliberal presente no gerenciamento da docência atual. Não sei se conseguiram entender. Bom, agradecemos aí, pessoal. Depois, se você puder mandar, apesar de estar gravado, se você puder encaminhar o registro para a gente, é melhor. Podemos comentar o trabalho da Sol, a fala da Sol, a partir dela, podemos fazer o exercício também, quiserem retomar questões do texto, né, para se sentirem mais seguros, senão a gente vai fazer um Unidunité. Você gosta disso, né, Jorge? Ou então, né, velho, a gente vai com a sensação que ninguém fez a lição de casa. A gente achou que ia ficar meio chato sempre ficar mandando ler o currículo paulista, e a gente propôs esse exercício. Na verdade, o artigo é um exemplo, né, para que a gente possa ver como é que mobiliza essa ferramenta para fazer a análise. Mas a ideia era refletir sobre o que já foi feito, né, refletir sobre as duas atividades anteriores. E a Solange fez aí uma escrita muito interessante. Vamos lá, gente, encorajem-se. Bom, vou falar então o que eu pensei aqui quando tentando articular. Quando eu li o texto, na parte das análises, né, eu peguei, quando eu fui lendo, eu fui elencando, né, todos os discursos que foi identificado na formação dos professores. Então é isso que a gente faz quando olha o documento, né? A gente pode tentar dar uma rastreada nos discursos que estão lá, né, e dependendo do quanto é possível, dar uma escavada nesses discursos, né? Então, por exemplo, lá no texto, a gente começar a perceber que discursos que vão sustentar, por exemplo, uma composição de faixa etária e por turmas na escola, né? Quais são os discursos que vão sustentar isso? Essa prática que é comum na escola. Então, aí vai perceber o discurso desenvolvimentista.
em que você tem faixas etárias, que tem certo desenvolvimento em certo momento, e isso justifica uma prática como essa. É que tem na escola e que os alunos que são formados na educação física muitas vezes não discutem quais são as forças que produzem essa prática dessa maneira e acabam naturalizando, né? Mas há sempre um discurso que sustenta. E aí o trabalho é dar uma localizada nesses discursos, né? Que estão dispersos. Então, fazendo uma relação um pouco com o trabalho de semana retrasada, por exemplo, muita gente foi fazendo justamente esse rastreamento. Olha, eu localizei no documento o discurso tal, o discurso tal e o discurso tal. Foi o que foi feito, né, aqui nessa pesquisa. E assim, se a gente for pegar no texto, eu entendi assim, um escavamento maior sobre o discurso das disciplinas. Então, por exemplo, vai localizar quais foram os discursos que deram condição para essa dispersão, né, do discurso enquanto a organização do currículo como disciplina. Então, foi falado lá, localizado, né, um contexto de corrida espacial, todo um discurso envolto em segurança nacional, pensando em melhorar a formação acadêmica, os discursos pedagógicos também se misturam para poder dar condição para a organização do currículo por disciplinas. No caso lá, a taxonomia de Bloom, todos os princípios do currículo do Tyler, o discurso da administração, né, que foi falado, Taylorismo até na semana retrasada, a psicobiologia. Então, tudo isso vai dando condição para que você tenha um currículo disciplinar, né? Então, é mais ou menos esse o trabalho, né? Também, se for pegar da última semana, que é do dia 28 de agosto, né, que a gente olhou a ficha técnica, as pessoas falaram aqui sobre um nome lá, que era o Caetano Paisani, se não me falha a memória, o nome dele é esse, que foi o coordenador pedagógico lá da organização do Currículo Paulista, e a gente observou, as pessoas relataram aqui a formação dele, que era um economista formado na USP, né? E aí tem mestrado em competências emocionais e tudo mais. Esse dia eu estava vendo uma entrevista de um economista da USP falando um pouco a relação do que ele chamou de capital humano, né, e capital emocional, em que ele dizia que o capital emocional é a condição para a acumulação do capital humano. E toda a economia já faz essa relação entre o acúmulo de capital humano em um país e o desenvolvimento econômico desse país. Então, esse discurso está lá na economia. E quando você traz a ideia das competências emocionais ou as competências e habilidades para o currículo, você tem, no meu entender, aí um hibridismo, né, entre discursos, que é o discurso da economia, de um lado, que já se fala sobre isso, e os discursos pedagógicos, né, que é o que possibilita com que esses discursos da economia entrem na escola. Não tem como entrar o discurso econômico na escola sem ele ter, de alguma maneira, tido contato ou tratado pelo discurso pedagógico. Então, acho que foi isso que eu pensei, né, lendo assim e refletindo sobre os encontros passados. Valeu, João, obrigado. Vamos lá, Edson. Vamos lá. Levantada aí, né? É isso? Isso, professor. Então, manda ver. Marquinhos, o microfone você desligou? Não, então vem na próxima, tá bom? Então o Edson, depois o Marquinhos. Eu gostaria de falar, além do discurso que está imposto dentro do currículo, que é a formação das disciplinas, né, que o texto coloca. Eu pensei que a própria formação que é nos dado na formação acadêmica, ela forma esses professores dispersos. Eu estou colocando exemplo como a minha vivência de aluno, né? Quando eu entrei na faculdade, até o terceiro ano, todas aquelas matérias muito dispersas, elas não faziam sentido entre elas. Ela foi fazer um pouco mais de sentido depois no terceiro ano, e isso com muito esforço da minha parte de ver sentido entre uma matéria e outra se comunicar. E mesmo assim, não está tão explícito, é um currículo que deixa a gente disperso de uma maneira que a gente realmente não sabe o que estão querendo passar. Eu acho que depois de um tempo na faculdade, quase terminando o curso, você consegue compreender. Essa é a minha fala, eu acho que comunica e conversa um pouco com o texto. Obrigado, Edson. Marquinhos? Então, boa noite. Há uns anos atrás eu conversei com o Mário, e aí a gente estava com uma ideia de produzir
um artigo falando um pouco sobre a ordem do discurso da educação física dos professores, né, entrevistando. Se lembra, Mário? E aí, eu acho que esse texto de hoje, ele convida também, né, de alguma maneira convida a gente a fazer outras pesquisas, a partir até do pensamento do Foucault, fazer algumas análises sobre a questão da ordem do discurso e tal, embora o trabalho também já faz nesse sentido. E quando você puxa as pesquisas do grupo, principalmente a tese do Mário, e fala lá sobre o BEM 10, né, sobre essa educação SA, quando a gente vem puxar aquela discussão que teve no primeiro encontro lá, que o Marcos, o que vocês sugeriram, falando sobre quem são essas pessoas, né, que aparecem no documento, a gente começa a perceber que tanto a história de vida delas, como a experiência delas em alguns espaços, vai produzindo um discurso que vai se materializando nas orientações que às vezes são produzidas, né? Então, acho que duas pessoas que ajudaram a construir o documento do Estado são pessoas que, muito provável, teve uma história muito próxima de uma educação física esportivista, né, dessa lógica que a gente vem questionando e que está muito forte no texto de hoje. E quando essas pessoas param para escrever, ou então na própria experiência delas, como na formação inicial, parece que isso daí vai sendo fortemente, de alguma maneira, não estou achando a palavra certa, mas ela é uma produção discursiva que ela vem sendo fortalecida e vai produzindo um regime de verdade após vários discursos sendo acessados, né? Então, é interessante perceber esse processo, né? E aí, quando você vai entrevistar, quando a gente começa a olhar para as universidades, parece que está muito difícil ainda de permitir que novos professores sejam subjetivados com outras formas e com outras maneiras de ser. E aí eu finalizo a minha fala com um exemplo que aconteceu há anos atrás, que numa certa universidade anunciaram que qualquer professor que trabalhasse com as teorias pós, elas não seriam bem-vindas naquele espaço e jamais adentrariam ali para trabalhar. Então, como esses discursos também vão sendo interditados, como esses pensamentos vêm sendo interditados, e como outros que têm um poder muito forte, vai sendo constantemente produzidos e se manifesta a todo momento nessas questões. Valeu, Marquinhos. Retomou uma ideia lá dos tempos, né? Mas a ideia que fica lançada para você dar continuidade aí também, né? Vamos lá. Quem levantou, André? É o André, né? Isso. Tá. Bom, pensando aqui, né, no que os colegas trouxeram e na questão dos encontros e do texto, eu acho que vale a gente pensar, né, o que está em jogo nesses currículos, né? Tanto na formação quanto o currículo que está sendo utilizado na escola, né? E pensar essa formação é pensar também a educação física, né? O que a educação física produz enquanto verdade, produz enquanto um tipo de professor desejado ou professora. E me faz lembrar muito na formação que eu tive na faculdade, né? A maioria das disciplinas e das discussões lá era um ideal de professor, um ideal de trabalho, um jeito que você tem que trabalhar para uma sociedade X. E aí, quando o Marquinhos traz essa questão das teorias pós-críticas não adentrarem em alguns espaços, é interessante ver o quão as pessoas ainda estão nessa lógica, né, de que teorias pós-críticas é o faz tudo,
né? Elas não podem estar aqui porque senão esses corpos são desviantes, não são bem-vindos aqui. E eu percebo uma construção muito, muito tradicional ainda na formação de professoras e professores. Tanto que quando eu fui convidado para ir em algumas universidades, para ir fazer algumas falas em alguns espaços de formação, existe um espanto, né? Como é que você faz isso? Como é que se trabalha isso na educação infantil? Como é que você está pensando isso com as crianças? Então, existe um distanciamento muito grande dessa proposta de se pensar, né? E aí, pensando, né, o que o colega João trouxe, é interessante pensar também esse fazer currículo, né? Como é que surgem as teorias de currículo e o pensamento de currículo? Os caras vão lá chamar um economista, lá o Bobbitt, para pensar currículo por conta da corrida espacial, para formar sujeito eficiente e eficaz. Né? Então, ainda hoje, olha lá, quanto tempo se faz e a gente ainda está nessa lógica de eficiência e eficácia, né? Desse professor que é o bem 10, desse professor que é o professor nota 10, a professora ou o professor que dá aula show, que tem que agradar todo mundo, e educação física é a melhor aula, as crianças gostam, porque todo mundo é feliz na educação física, enfim. E a gente vai ver também as questões, né, de concurso, que reverbera nas questões de concurso. Qual é o ideário de professor que cai lá para você responder, fingir que acredita para poder passar, né? Bom, mais ou menos isso que eu estou pensando aqui agora. Valeu, André. A Ana? Vou tentar transgredir um pouquinho aqui esse pensamento, porque lendo o texto me fez refletir sobre a questão, né, quando se fala da ordem do discurso, em contrapartida me faz pensar sobre o silenciamento, e aí, concomitante a essa literatura, eu estou lendo um livro que se chama Do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar, que fala sobre a questão racial, né? Acho que um clássico aí, para quem estuda o tema. E aí fico refletindo sobre essa questão da ordem do discurso, quanto que opera nossas ações, e a questão do silêncio também, né? Quando o local é confortável para algum tipo de discurso, isso acaba agenciando algum tipo de ação. E aí fiquei refletindo sobre o próprio grupo, né? Aqui agora o nosso encontro, GPF Transgredir, sobre essa questão e aí refletindo sobre essa questão do silenciamento, né? E me coloquei no meu lugar de mulher aqui, né? Se a gente pegar a gravação, a gente consegue observar, por exemplo, sobre a ordem do discurso, como que isso agencia nossas ações. Que a gente está num espaço aqui predominantemente habitado por homens e a maioria das falas são masculinas. Então, assim, eu acho que pensando nessa questão da ordem do discurso, a gente tem um exemplo prático aqui disso. E aí, refletindo também sobre esse livro que eu estou lendo, né? Do silêncio do lar para o silêncio escolar, refletindo também sobre a questão de gênero, né? O quanto que, para a mulher, né, se expor em público é diferente. E aí fiquei fazendo essa reflexão diante desse texto que fala da ordem do discurso com base em Foucault. Foi uma reflexão que eu consegui ter a partir desse texto também. Obrigado, Ana. Temos mais inscritos? Camila? Boa noite. Eu fiz o mesmo exercício que a Solange. Eu busquei elaborar um texto, e eu não vou fazer, claro, a leitura completa aqui para vocês, mas farei a leitura de alguns fragmentos que eu acho que explicitam mais onde eu encontrei essa relação entre as reuniões anteriores e o artigo. Então, sobre o tratamento dos dados, optou-se por, lá na página 6 do artigo, priorizar os discursos pedagógicos do currículo da licenciatura em Educação Física e sua dispersão na ação docente, com posterior análise Foucaultiana, também lembrada na reunião do dia 24 de agosto. A autora e o autor do artigo adotaram a análise de discurso, o que, em parte, também entendo ter sido feito no encontro do dia 14 de setembro, quando nos propomos a identificar os discursos presentes no currículo paulista para o ensino médio, sendo um dos tópicos do artigo justamente, e eu penso que esse foi o foco, não é diferente de... Aqui foi no artigo discurso pedagógico, enquanto na última reunião nós tratamos de outros discursos.
Lá na página 12, também a apresentação do problema da miscelânea de propostas curriculares na prática pedagógica da educação física, decorrente de uma formação que versa sobre temas tão variados como distintos entre si. E, nesse momento, lembrei das discussões sobre o campo teórico, que não se elucida no currículo paulista, o que permite, entre outras coisas, forçar relações entre ideias, por vezes contraditórias, por exemplo, quando defende a formação de cidadãos, lá do currículo essa ideia, né? Críticos, criativos, autônomos, e orienta o currículo pela pedagogia das competências. Também, talvez, o que mais se destaca como próximo entre o artigo e as discussões é o desenvolvimento de competências e habilidades, defesa que se expressa tanto no currículo da licenciatura investigada, como nas falas dos egressos, além de estar presente no currículo paulista para o ensino médio. A alusão à diversidade cultural também se expressa em todos esses momentos, bem como o currículo como prática discursiva não homogênea, que pode ser ilustrado nas análises que realizamos no dia 14, quando nos propomos a identificar diversos discursos na constituição curricular, nessa última etapa da educação básica. É isso. Obrigado, Camila. Temos aí o Cleiton. Se tiver gente na sequência, vão entrando, porque agora estou com a câmera desligada, porque eu estou jantando. Então, vamos seguindo aí. E não posso oferecer para vocês para a distância. Bom, inicialmente gostaria de destacar a qualidade do texto, né, do Mário, da Marina. As análises são muito densas, né, e vocês apresentam muitos elementos para a gente pensar a prática pedagógica, as teorias do currículo. Eu tenho uma questão que, na verdade, é mais a título de curiosidade mesmo. Confesso que não sei a pertinência, mas vocês optaram por não divulgar a faculdade ou a universidade que foi objeto de análise, né, da grade curricular, da licenciatura, e não sei se eventualmente foi a Unicamp, mas se foi, acho que é um dado interessante para a gente, né? E acho que um outro ponto, só reforçando o que alguns colegas já disseram, né? É interessante como professores que se anunciam como inspirados numa teoria curricular crítica e que supostamente é uma teoria que combate o neoliberalismo, em muitas ações, esses professores estão enredados, né, nessa racionalidade neoliberal. E eu acho que isso é muito interessante para a gente pensar na nossa própria prática ou na nossa própria vida, no nosso próprio modo de vida mesmo. Eu me lembro num colóquio Foucault, no intervalo do colóquio, a gente estava conversando com o professor Alfredo Veiga Neto, que é um autor, né, que tem uma série de pesquisas em que ele vai apontar, né, o quanto que o campo da educação está atravessado por uma racionalidade neoliberal, e de maneira muito franca, assim, ele foi dizendo para a gente como que o próprio modo de vida dele está imerso nessa mesma racionalidade que ele critica, né? Então ele diz, quando eu chego no aeroporto, eu pego um Uber, né? Então quando eu quero comprar um livro, eu entro no site da Amazon, um e-commerce que tem os melhores preços para comprar o livro, né? Então ele vai trazendo assim uma série de alguns exemplos do cotidiano, né, em que ele está imerso nessa mesma lógica, nessa mesma racionalidade que ele critica na sua produção acadêmica, né? Então, isso sinaliza a força dessa racionalidade e quanto ela está implicada no nosso modo de vida, mesmo que a gente seja eventualmente crítico a essa racionalidade, né? Acho que esse texto me remeteu a essa fala já de bastante tempo, né? Uma conversa informal com ele, e acho que, mais do que a prática pedagógica, ela faz a gente pensar e repensar no nosso modo de vida, né?
Bom, então, não vou atender a sua curiosidade, né, porque eles assinaram um termo de consentimento, né, onde essas coisas não são divulgadas. Mas acho que fica razoavelmente fácil para todo mundo deduzir. A gente, como o Marquinho disse, na verdade são pesquisas que a gente vem na mesma linha desde o mestrado, né? No mestrado, como a educação física vai produzindo a identidade, né? No doutorado, essas técnicas de produção disso. Se alguém já leu o relatório de pós-doc, eu acompanhei uma professora formada na mesma faculdade, né? Eu acompanhei o BEM 10, né? Eu acompanhei o BEM 10 em ação e ver como que essas coisas estão na prática, e isso vai sendo, né? É interessante porque lá a professora super ativa do ponto de vista político, né? Super participativa, mas a prática dela é bastante distante, né? E aqui esse trabalho mostra isso, né? O que você fala e o que o Veiga Neto falou, estamos todos dentro, né? A questão é ver como a gente pode produzir esses escapes. O Velho, se depois quiser contar, no curso que nós demos lá, no mini curso que a gente deu, né, na parte introdutória, que a gente estava explicando essas questões da sociedade para compor o surgimento da reforma, né? Houve um momento lá que eu brinquei com as pessoas que estavam na plateia, acho que o Velho vai lembrar, né? E uma pessoa ficou até meio assustada do jeito que eu falei, né, velho? Eu cheguei e falei assim, as pessoas, mais ou menos isso, não disse pega Uber, não sei, mas perguntei por que está lá, né? Por que está fazendo o curso? No mínimo, aquele curso vai ajudar a progredir na carreira. Eu falei, somos neoliberais, né? Então, a gente está envolto, né, numa sociedade cuja racionalidade não é da pastoral cristã, a dominante. A racionalidade dominante é essa, né? Então, nós não somos pessoas, né, isentas disso. Acho que o Velho está na mão levantada. Vale ressaltar que o curso de Nery Nunes esgotou em menos de 1 hora, né? Pensar também esses efeitos aí da educação física. Eu fico imaginando que você deve ter feito toda a divulgação, né, prévia para a gente ter esse sucesso. O Andrezão estava lá no mini curso. Eu sei. Bom, agora... Você conduz aí, né, porque eu estou terminando aqui. Estou aqui. Valeu, velho. Então, eu me inscrevi logo na fala, logo depois que o Cleiton acabou de falar, porque eu ia até mencionar o exemplo lá do minicurso, mas agora eu vou falar outra coisa, já que o Mário mencionou o minicurso, mas recuperando a sua colocação, Cleiton, eu ia falar do minicurso e de outra coisa, agora eu vou falar só da outra coisa. A questão é a seguinte, a gente precisa entender que, fosse qual fosse o grupo a produzir o documento, o Currículo Paulista, sairia algo bem parecido. E essa que é a parte dolorosa, porque se você olha o Currículo Paulista, se você olha o currículo de Minas Gerais, se você olha o currículo do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, etc., lições do Rio Grande, lá do Rio Grande do Sul, parece o Currículo Paulista. Então, esta é a condição que o Alfredo Veiga Neto ilustra muito bem e que aparece na sua fala, Cleiton. Essa que é a condição que nos levou a produzir o documento curricular dessa maneira. E aí não interessa nem muito quem são as pessoas que estão. Você até pode pensar, pessoas mais ou menos alinhadas, né? Agora, é muito difícil, e se a gente retomar o que nós fizemos lá no primeiro semestre, sobretudo o grupo que estudou o trabalho de Stephen Ball, né, para pensar na questão das políticas curriculares, ou seja, há todo um contexto que leva os professores a produzirem, a reelaborarem constantemente o discurso pedagógico. Por isso que é interessante o que o artigo identifica. Mesmo que os professores se anunciem críticos, a verdade, eles falam outra coisa com as suas práticas. E eles falam outras coisas ao falarem sobre o que fazem. E ao falarem da sua concepção de educação. Porque eles estão no emaranhado maior e que todos somos acionados. Se até 20 anos atrás o professor era bastante tocado, porque é importante lembrar vocês, né, gente? Nem todo mundo aqui é do estado de São Paulo, mas durante o governo Alckmin, durante o governo José Serra, durante governos... o Alckmin foi governador 3 vezes, né? Então, durante esses governos, todos os professores da rede estadual automaticamente recebiam a assinatura da revista Nova Escola. Então, todos eles, em tese, estavam sujeitos
ao discurso pedagógico que a nova escola colocava em circulação. É simples assim. E que aí tinha a ver com os cursos de formação, que aí tinha a ver com material didático, que aí tinha a ver com aquilo que eles viam nos cursos de licenciatura. Então, é praticamente impossível escapar desse processo. Raro é o escape, né? Mas o mais comum e o mais compreensível é que a pessoa também sucumba, como todos nós, né? Então, eu não conhecia esse exemplo do Veiga Neto, mas eu já usei de outras maneiras, né? Eu gosto de fazer uma crítica aos nossos colegas, esse do Exército Vermelho aí que o Mário mencionou antes, né? Que eles ficam falando, né? O colonialismo, o neoliberalismo, etc., mas acaba a palestra e vão embora para casa de Uber. Então, peraí, né? Ué, como assim? E não é crítica, é constatação, né? Porque todos os meus amigos pegam Uber e quando eu preciso também pego. Então, E só fazendo um exemplo do Exército Vermelho, né, que foi uma fala que eu fiz diretamente com uma pessoa do Exército Vermelho, numa situação de debate de comunicação oral, no dia seguinte ao baile, eu citei que na hora que tocou Onda, olha a Onda, todo mundo que estava lá naquele evento dançou do modo como a indústria cultural produz a onda, né? Mesmo os críticos superadores, os críticos sufocadores, os críticos trabalhador, todos os críticos dançaram a onda, inclusive nós, pós-críticos, etc. Né? Porque não é assim, né? Tão simples, né? A coisa. Uma coisa é falar, escrever, outra coisa é essa, né? Perceber essas coisas. A questão, acho que o texto vai trazendo é que o currículo tem uma autoridade, né, gente? A faculdade tem uma autoridade quando ela põe os discursos. Nenhum aluno vai pensar que aquilo ali é possível ser de outro modo, né? E aí, quando vai para o trabalho, essas coisas vão acontecendo. E aí, antes do Marquinho, eu queria só comentar, porque no nosso cotidiano de trabalho, a gente também vai escutando, às vezes, coisas que muitas vezes a gente se identifica de uma maneira, assim, bem terraplanista com as coisas, né? Então, às vezes, tem discursos que são de combate a determinadas coisas e a gente assume aquilo, né, de qualquer jeito, sem um devido aprofundamento. E aí eu estou falando de qualquer coisa, né, gente? A gente critica os bolsonaristas que vivem na bolha, mas também os seguidores da esquerda, petista, não sei o que lá, quando a gente vai ver, também estão seguindo as coisas por uma crença muito mais de fé do que propriamente de um conhecimento mais aprofundado. Meu filho vive pegando no pé da minha irmã, que é petista doente, quando ela começa a fazer certas defesas, como ele sabe outras coisas, ele vai cutucando para dentro, ela, quando se percebe, ela nem sabe o que ela está falando. Né? Então, nós também temos que perceber que esses professores, como todos, são sujeitos disso em várias coisas. Né? Marquinho. Então, acho que o Marcos falou um ponto interessante na construção curricular, que aí eu volto, acho que a gente já falou várias vezes, e eu volto a frisar esse exemplo. Para mim, o documento melhor que teve na prefeitura foi o escrito, as orientações curriculares escrito no, acho que era governo Haddad, né, que vocês escreveram, vocês estiveram à frente, não? Foi o anterior, né? Terra Kassab. Terra Kassab, isso. Né? E aí muita gente, inclusive aqui do grupo, ficaram criticando o documento porque houve pouca voz, pouca escuta dos professores na construção. E aí, na sequência, quando a gente participou de um documento dito com mais escuta, o que a gente foi perceber é que a documentação foi muito mais para a direita do que deveria ser. Então, escutar as diferentes vozes, as muitas vozes, isso daí também não é garantia de um documento político para o lado que a gente deseja, né? Isso daí acho que é muito interessante. Agora, a questão do discurso neoliberal, vez por outra, quando a gente toca no assunto, a gente vem marcado muito por a questão ruim, né? Eu não gosto da palavra negativa, né? Mas um discurso ruim. Só que a gente não pode esquecer que muitas crianças estão na escola hoje porque é fruto de forças do neoliberalismo, né? De outras lutas também, mas do neoliberalismo também. Né? Então, o neoliberalismo ele também produz vontades, potência de vida, né? Quando o pobre vai para a escola, para a universidade e melhora, né? Então, acessa a outras coisas, acessa a sua condição de vida melhor,
Mas é muito interessante que quando a gente pensa no neoliberalismo, ele sempre está muito fortalecido por essa questão ruim, né? Nossa, acho que você fez um comentário que a gente vai voltar do começo da pesquisa, ele é fundamental. Vocês vão lembrar que no começo da pesquisa houve um certo ataque quando a gente foi apresentar o estudo. E quando a gente foi agora no minicurso, o Velho depois pode contar para vocês, foi muito legal o retorno das pessoas, porque quando acabou e veio aquela galera conversar com a gente, várias pessoas falaram assim para a gente, né, velho? Nossa, fiquei surpresa, eu achei que vocês iam meter o pau na reforma. E vocês foram mostrar para a gente que não tem jeito, a gente tem que buscar as brechas. E é isso que, né, que o Stephen Ball e os autores que a gente lê, né, a Elizabeth Macedo, vão mostrar que o currículo permite isso, né? É isso que o Foucault vai mostrar para a gente, né, que os processos né, as relações de poder não são relações, né, de dominação total, elas são relações entre pessoas livres, que pressupõem um tentar governar a conduta do outro resistir e propor outras coisas, né? Então, não há, né, e esses trabalhos atuais mostram, essa ação tão poderosa do Estado, até porque o Estado também não é o único. O Estado também vai colocar lá dentro várias vozes. Afinal, como é que Nery e Nunes foram lá escrever a política de Serra e Kassab, né? Essa é uma coisa que a gente tem que pensar nessas oportunidades, né, nesses movimentos, como a gente também sabe que vai tomar pedrada em volta disso. Acho que o Velho, se ele achar pertinente, rapidamente, né, que ele é bem sintético, pode contar qual foi a experiência dele da BNCC na escuta, né, das consultas. Que tipo de ideia tinha lá? E acho legal, né, Velho, você contar qual foi o processo de filtragem dessa escuta. Porque também lá no documento da prefeitura, Marquinhos, a gente também foi aberto para escutar coisas, a gente também recebeu um monte de coisa. Mas coisas, né, que não dialogam. Então, se o Velho puder, rapidinho, acho que ajuda a entender isso. Não, acho que o exemplo cai bem, Mário, você lembrou bem, porque o processo é assim, quando você abre o documento para consulta pública, as pessoas fazem comentários a partir dos seus referenciais. Então, o documento de educação física recebeu mais de 5.800 contribuições, só que todas aquelas que não eram coerentes com a educação física na área das linguagens foram desconsideradas. E a educação física, a base só está na área das linguagens, porque na pesquisa feita com todos os documentos curriculares, todos os documentos da federação, né, dos 26 estados e do Distrito Federal, naquele ano, 2015, apenas 3 não dialogavam com a área das linguagens. Então, as opções curriculares, elas têm a ver também com o movimento do currículo maior. Então, não dava para fazer alguma coisa absolutamente, né, diferente daquilo que lá estava. Então, foi para a área das linguagens, porque os estados estavam na área das linguagens. E as contribuições que foram incorporadas eram aquelas que dialogavam com a área das linguagens, porque muita gente que escreveu lá, por exemplo, colegas escreveram que queriam mais aulas de recreação, que queriam aulas de primeiros socorros, que as escolas deveriam contratar personal trainer, teve todo tipo de contribuição. Só que tudo isso foi deixado de lado, porque não era essa a concepção que estava atravessando o documento. É isso, né? Vamos tentar retomar, então, a atividade, né? Sempre fazendo a relação do tratamento dos dados, a seleção dos dados, porque ali foi com entrevista, né? Com entrevista narrativa. Essa pesquisa, como está apresentada, ela é mais ampla, ela teve entrevista narrativa individual, depois ela teve grupo focal com todos juntos, né? Ela tem uma produção já em alguns artigos que estão esparramados, e esse aí o foco foi nisso. Tem uma apresentação de trabalho que eu cheguei a fazer aí na Unesp, era sobre a questão da noção de cultura corporal que eles falam, que bate com aquilo que, né, a Gramorelli e o Neira verificaram nos documentos. Então, é interessante perceber como as pesquisas elas vão meio que se amarrando, elas vão construindo, já que foi citada a ideia da teia, para a gente entender esse dispositivo que a gente está, né? A gente está pesquisando aqui, ali, acolá, as pesquisas de todo mundo, quando se junta, a gente consegue perceber a rede. E agora, quando a gente percebe a rede e percebe as tramas, a questão é a gente ver como é que a gente vai desatar o nó das redes. Eu estava esperando alguém comentar, não sei se alguém mais quer comentar em relação à atividade, mas eu queria fazer um comentário antes, porque o texto ele vai falar da questão dos efeitos da organização curricular por disciplina.
E ele, né, adensa, como o Cleiton falou, na sua construção, ou pelo menos, né, ele passeia um pouco sobre a construção da ideia, nessa ideia disciplinar que não existia antes. E agora, o que a gente está vivendo no documento, né? A retirada da organização curricular por disciplina. Então, acho que o Marquinho faz uma fala que é bastante interessante para a gente pensar. Há décadas que eu escuto, né? E eu acho que aqui só perco para a Maria Emília em termos de idade, faz décadas que eu escuto o quão ruim é a organização curricular por disciplinas. Já há 2 décadas eu escuto como a educação infantil está na frente de todo mundo na educação básica, né, velho? Porque rompeu com as disciplinas. E agora que o documento rompe com a disciplina, todo mundo desce a lenha porque rompeu com as disciplinas, né? Então, em alguma medida, né, foi a partir de uma racionalidade neoliberal que a gente conseguiu romper com o problema das disciplinas. Agora a gente está tentando buscar elementos favoráveis às disciplinas. Então, caberia, né, dentro do nosso trabalho, e fica aqui o convite, depois a gente pode organizar isso melhor, né, de uma investigação da construção, né, do processo de emergência e de procedência dos itinerários, né, porque como isso aparece agora, as condições, porque esses 30 anos se critica as disciplinas, por que só agora apareceu uma proposta no ensino médio que combate a disciplina? Quando aconteceu isso na educação infantil, e aí eu vou perguntar para a Marina, se ela sabe, né, a Marina Vasquez, se ela souber, até o Marcos também, que tinha um pé grande na educação infantil, se houve resistência por parte da educação infantil quando acabou, quando ela não se formulou por disciplina, né? Ou foi, né, um consenso, ou pelo menos visto como positivo. Agora nós estamos noutra luta, porque combater esse documento seja também combater tudo, mesmo quando algumas ideias são interessantes, que elas precisam ser melhor trabalhadas, como o Marquinhos falou, né? Não sei se a Marina sabe responder essa questão, se o velho sabe também responder essa questão, né? Mas o modelo que a educação infantil foi buscar em Reggio Emília e outros espaços aqui no Brasil, na sociologia da infância, etc., não sei se houve resistência. E ó, tanto a Marina como o Marcos não sabem, né? Isso mostra mais uma vez quando as coisas aparecem para a gente, né? A gente é meio seduzido por certos discursos e vamos embora, segue, né? Então, nós aqui, mais velhos, né, que vivemos a educação física esportiva, quando apareceu o discurso da cultura corporal, ou até o desenvolvimentista, lá atrás, a gente também foi seduzido, né? Porque afinal era combater a ditadura. E a gente também não mergulhou em nada, né? A gente só estava combatendo a ditadura. E se bobear, né, a gente nem percebeu que a gente muitas vezes caiu em outra ditadura, como a gente viu aí a Horda Vermelha, né, em outros espaços. Mas vamos lá retomar a relação do texto com a pesquisa, quem mais fez esse movimento, e reforço o convite para o estudo da emergência dos itinerários. Fica aí para nós essa missão, velho, né, fazer isso. Quem mais quer comentar? Vou fazer um comentário rápido também, bem rápido mesmo, que eu acho que foi outra coisa que eu fiquei pensando a partir dos vídeos das reuniões passadas, né, que atentaram mais sobre os discursos dos documentos, mas tem uma produção também do outro semestre, né, que são as narrativas dos próprios professores, tem os debates que foram feitos dentro dos GTs sobre a questão dos estudantes, né. Então, como que esses discursos presentes nos documentos, eles também vão produzindo, em alguma medida, certas formas de falar sobre ele, que não necessariamente estão dentro do próprio documento, certas práticas dos docentes que antes do documento já faziam outras coisas e que não deixaram de fazer porque o documento está aí, né? E, ao mesmo tempo, como que esse documento também ele vai atuando na conformação da produção de um sujeito docente-estudante, né? Então, se a gente pegar enquanto referência a temática dos GTs que a gente, dos debates que a gente construiu no outro semestre, a gente também vai ter pontos de dispersão diferente, assim, nos discursos, né? Que eu acho que também foi outra questão que me veio, assim.
pensando nesse território que o próprio grupo construiu para pensar as análises. Acho que era mais isso. Assim, não consegui produzir nenhuma análise em específico em relação a isso, porque não retomei o vídeo dos meninos da entrevista, né, do grupo de política, e também no dia eu não estava, mas me vieram essas coisas. Obrigado, Marine, bem pontuado, né? Quem mais quer? Pode pensar, se não fez a atividade ou não tem em relação ao que foi proposto, podemos continuar com essa, né, com essa formulação de ideias aí, né? Não sei se o velho tem outra proposta também, né? Manda, João Pedro. Eu fiquei pensando também, a partir da leitura do texto, né, e da leitura da proposta da atividade de hoje, mas eu estava receoso, assim, se eu, de repente, estaria fazendo uma fala que seria oportuna, mas aí com a fala da Marina eu me encorajei aqui a falar também. Uma coisa que eu fiquei pensando que talvez fosse interessante, mas né, eu não sei qual... se seria o tom mais favorável, né, a adotar, assim, de repente, para a nossa conversa também, mas sobre como... né, no encontro passado, por exemplo, nós tentamos identificar ou nomear discursos que circulam pelo documento, e eu penso que seria interessante, talvez, que nós também escutássemos os docentes em relação a como isso tem chegado na prática, né, deles e delas, e aí também fazendo uma ligação com o que foi falado em relação às resistências, às possibilidades de fuga, né, sobre como isso impacta, né, o que é possível a partir desse documento, o que é possível fazer de diferente, o que é, entre aspas, impossível, né, o que precisa ser submetido à prática, o que é possível desviar, né, o que não é possível, né, e aí eu fiquei pensando se seria interessante isso, né, justamente porque eu não sei qual o tom da pesquisa escrita em si, né, se é uma questão mais voltada ao próprio documento ou se poderia abordar isso também, né, mas eu acho que seria interessante essa escuta dos docentes, das docentes. Eu não lembro exatamente quem que estava trabalhando com o ensino médio aqui, mas, por exemplo, a partir dos discursos que nós discutimos no encontro passado, né, o que deles mais se tem efeitos, quais mais são mais segmentarizados na prática, né, coisas nesse sentido. Qual é uma proposta? Então, mas eu acionei o microfone aqui, né, para tentar dialogar com o João Pedro. Mas, João Pedro, você está se referindo aos discursos dos docentes entrevistados ou aos discursos do docente do ensino médio? Eu entendi que, pelo que você acabou de falar, não sei quem está no ensino médio aqui, são os docentes do ensino médio, né? Isso, não, do ensino médio, do currículo paulista e quem está trabalhando lá no ensino médio. Certo. Que tem a ver até com o teu objeto de pesquisa atual, né, João? Ou seja, afinal de contas, como se dá essa tradução? Então, lembrando que o objetivo da pesquisa, lembrando não, né, sempre retomando o objetivo da pesquisa, é ajudar os professores a fazer esse processo, né? Então, o Albertino, o Flávio e o Dinho, como é que a gente vai? Bom, essa é a proposta, essa é a educação física que aí está, é uma educação física que está espalhada no documento, é uma educação física que não se configura como um componente, né, curricular, mas sim na área das linguagens, e aí, em meio a esse discurso
neoliberal, das competências, etc., como é que traduz isso para a prática pedagógica? Então, acho que essa era a questão. Lá no minicurso, o Mário fez um exercício que eu achei muito interessante, que é justamente convidar os participantes a identificarem no documento da Base Nacional, vamos dizer assim, que é o documento que orienta o documento da Base Nacional, onde está a educação física, né? E que educação física é essa que está lá? E aí o pessoal, claro, com aquelas dificuldades de conexão, etc., né? O Wi-Fi não estava muito bom. E aí é interessante observar a tendência como cada um de nós lê a educação física que quer ler aí, viu, gente? Porque tem essa proposta, né? Ou seja, mesmo que o documento procure apresentar uma outra educação física, a tendência do professor é ler aquela educação física que ele já faz, né? Ou que ele defende, ou que ele pensa que é a melhor, seja lá o que for. Ô, velho, dentro disso, acho que cabe lembrar do minicurso. Acho que o minicurso é muito legal porque está fresco para a gente, foi sobre essa temática, né? Teve uma professora que várias vezes tomou a palavra e claramente, numa perspectiva crítica, a única coisa que ela apontava era a crítica ao documento, né? Então, e ela se remetia à crítica de um tal modo que parece que existia uma forma de fazer educação física anterior à BNCC, que era a crítica, né? Porque ela defendia você lembra disso, né, Bela? Ela defendia uma perspectiva crítica, ela atacava o documento, ela atacava muitas vezes as coisas que a gente colocava como problemáticas da própria educação física e da formação, como essa multiplicidade de objetos e de objetivos. E aí ela se remetia numa fala que, bom, era antigamente que era crítico, mas quando ela apontava o que era esse antigamente, não era crítico, porque nunca teve uma pedagogia crítica hegemônica na área, né? Então, ela defendia a questão até da aprendizagem motora, né? Mas defendia os críticos. Então, é bem isso que o Marcos falou, né? Está lá, num momento, está no momento, está todo mundo batendo, né? Está todo mundo batendo, ao invés de a gente, de repente, parar, ver, e ver que a gente está, né? Que, pelo contrário, né, gente? Esses documentos, eles estão tão abertos, que eles permitem muita coisa. Inclusive, as pessoas voltarem a fazer o que já faziam, porque vão encontrar brechas lá, né? É muito normal na nossa... Acho que aqui muitas pessoas já passaram com formação. Marina, eu, Maísa, né, e o Lucas, que é um outro orientando lá na faculdade, nós estamos dando um curso na Fundação Casa. E nós estamos dando um curso de currículo cultural. Quando a gente apresenta, né, os debates do currículo cultural, gente, muitos dizem que já fazem. É impressionante como todo mundo já faz. Porque o debate da cultura... no PIBID, nós estamos lá no PIBID, né, Marina? A gente acompanha 3 docentes. Um docente entrou agora, faz 3 meses que ele entrou, 4, 5 meses, quando o edital no novo governo ampliou a partir de maio, né? Porque o edital começou no governo anterior. Em maio, o governo atual abriu mais bolsas. Entrou um professor novo. E ele o tempo inteiro dizia que o que ele faz é o currículo cultural, né? Agora ele está começando a perceber o que ele faz, onde se aproxima, porque tem isso a ver com o Marcos falou. Nos últimos 20 anos, todo mundo está sendo formado sobre o discurso da cultura. O que é isso é outro problema, né? Como a gente faz isso é outro problema. Mas esse é o discurso que está aí, por isso que está na base, por isso que está nos documentos, e por isso que vai ficar na educação física por muito tempo, né? Porque a questão é essa, né? Então, o discurso da cultura envolve saúde, o discurso da cultura envolve tudo, né? Isso já está bem mapeado, né? Mas eu fiz uma pergunta para o João. Então, João, você pôs uma proposta aí, né? Só para a gente marcar aqui. Eu acho que pode ser. Não, é que você fez uma fala que no final, ela sob o ponto de vista da exclamação, eu não entendi se você levantou, se você, né, ou se você propõe mesmo. E é importante que se proponha, viu, João? Eu acho que pode ser. É que, na verdade, foi o que me remeteu à leitura do texto e das discussões do encontro passado. Mas se servir como uma proposta também de atividade, eu acho que seria interessante. Temos a Solange inscrita. Então, eu queria falar assim que aconteceu também com a gente, não sei se o João lembra, João Vitor lembra, que teve a gente participa de um grupo de estudo, o João não, mas ele foi convidado,
na rede de Campinas. E a gente apresentou também, falou sobre a questão da educação física na linguagem, falou sobre o cunho cultural. E aí, alguns comentários foi justamente esse, de que algumas coisas que foi falado, né? Eles falaram, a gente faz isso sem perceber, tá? Então, tem essa identificação, assim, com a prática deles, que não de fato que seja isso que realmente eles estão fazendo, mas eles olham isso e acabam falando que já faz isso na prática, né? Mesmo nem conhecendo muito, né? E aí eu lembrei também que isso aconteceu totalmente contrário comigo. Então, acho que esse estranhamento com a prática é bom, porque quando eu conheci o Currículo Cultural, em 2017, 2018, por aí, o que eu percebi, na verdade, que era ao contrário, que eu tinha me distanciado do que poderia ser uma educação física cultural, que, na verdade, eu nem conhecia, mas que toda a questão de não ser crítica, de estar fazendo uma pedagogia do esporte, de estar misturando as tendências, foi o que eu percebi. Então, esse estranhamento é interessante para você abrir o seu olhar na sua prática, e não simplesmente virar e falar assim, a gente faz isso também, eu faço isso às vezes também, que é um movimento que você não estranha muito, não critica muito, não há uma autocrítica, né? Você acaba não se percebendo, né? Acaba se aproximando e não se distanciando. Obrigado, Sol. Temos mais comentários? A colocação da Solange me deu vontade de falar alguma coisa, mesmo porque eu percebi que está esse certo vazio de mãozinhas, pelo menos nesse minuto aqui. Nós estamos em greve na USP, os estudantes fizeram a greve, né? Então, essa semana eu não tive aulas na graduação, eu já estou com saudade. Então, eu vou dar um exemplo da aula lá da graduação. Já faz alguns anos que no primeiro dia de aulas, exatamente no primeiro, eu falo assim, olha, essa perspectiva de educação física que nós vamos trabalhar aqui, ela não trabalha com sequência didática. Daqui a pouco passa um minuto, eu falo, olha, essa perspectiva de educação física que nós vamos trabalhar aqui, ela não trabalha com projetos de trabalho, projetos didáticos. Passa mais um minutinho, eu falo assim, olha, essa perspectiva de educação física que nós vamos trabalhar, ela não trabalha com levantamento dos conhecimentos prévios. E, por último, eu falo que essa perspectiva não trabalha com construção do conhecimento. Bom, e aí eu digo para eles que quem colocar essas palavras nas atividades escritas, eu vou zerar a atividade escrita, e quem colocar na atividade final, eu vou também zerar, né? E aí, gente, é engraçado, mesmo eles sabendo disso, está tão entranhado esse discurso, né, do levantamento do conhecimento prévio, da sequência didática, do projeto didático, está tão entranhado esse discurso, eles continuam falando isso, e continuam escrevendo isso, e todas as vezes que eles falam, eles escrevem, eu vou lá e circulo. E quando eu trabalho com a licenciatura em Educação Física, não com a pedagogia, mas com a licenciatura em Educação Física, simplesmente eu proíbo falar os conteúdos da Educação Física. Eu proíbo, falo, não é para falar, toda vez que alguém fala, não, os conteúdos, eu falo, tema. Até que no Combraço eu assisti uma discussão exatamente sobre conteúdo, né? Então, que a pessoa estava lá apresentando o trabalho. Então, tema. Então, é engraçado ver como as pessoas, viu, Solange? Está além do nosso controle, tudo bem? Está internalizado de tal maneira que a gente faz uso, porque é algo que tem a ver com a nossa prática, é algo que tem a ver com a nossa constituição docente, né? Com a nossa identidade. O Marquinhos também colocou, olha, abordagem também é outra que caracteriza, né? Mas aí essa aí é mais fácil apagar. Ana?
Professor, você fez essa fala, me fez lembrar de uma situação que aconteceu no minicurso, né, sobre o currículo cultural lá no Combrace. E justamente por já ter visto alguns desdobramentos dessa discussão, a gente se organizou para falar sobre práticas hegemônicas, como seria trabalhá-las numa perspectiva pautada no currículo cultural, né, assim, não como modelo, mas como situações de exemplo, assim, diante dos relatos que a gente já acessou. E aí, mesmo fazendo todo um discurso, a gente até... como teria sido tematizar o futebol, por exemplo, uma perspectiva culturalmente orientada. E aí a gente trouxe a ideia de futebols, né? E aí vários exemplos de futebol de botão, futebol com tampinha, enfim, assim, ampliando o máximo, e aí também a possibilidade de participação, não só como praticante, mas também como árbitro, como juiz, enfim, várias outras experiências. E aí tinha uma pessoa infiltrada no curso, né? Inclusive na foto está com uma blusa do Brasil, bem característico, e em dado momento a pessoa pergunta, então não pode, e mesmo depois de todo esse discurso, a pessoa falou, então não pode trabalhar uma prática hegemônica, assim. Depois disso tudo, depois de ter dito tudo isso, aí ficou entranhado na cabeça, acho que já foi preparado para essa pergunta, e aí fez essa pergunta, então não pode trabalhar uma prática hegemônica. E aí eu fiquei refletindo sobre isso, porque alguns colegas brincam comigo, né, por admirar tanto a questão do currículo cultural, vocês dois, né, que são cacheiros viajantes no tema, e aí brincaram comigo por você estar com uma blusa dos Beatles, né, então não é do Brasil, não sei o que, ficaram brincando com isso, aí eu falei, mas não é que não é para valorizar outra cultura, também valorizar outra cultura, mas por que não dar importância para a nossa? Ficamos nesse diálogo. E aí fiquei refletindo sobre isso, né? Que a gente, por mais que a gente traga um outro discurso, as pessoas tendem a trazer um discurso que já está, enfim, entranhado, e aí foi característico, né? A pessoa ter trazido essa pergunta novamente. Se é para demonizar o esporte, é para demonizar a prática hegemônica, fazendo uma reflexão sobre o que você falou. Mas viu, Ana? E é interessante porque se a gente for falar de valorização da cultura, né, por exemplo, uma das correntes da música brasileira, que é o Clube da Esquina, né, que é Milton Nascimento, né, super mineiro e tal, é extremamente influenciada pelos Beatles, e tem até música, né, enaltecendo os Beatles. E é uma música, vamos dizer assim, né, brasileira, que mistura os tambores de Minas, né, a cultura negra mineira, a música brasileira e os Beatles. Então, são, né, falas bastante complicadas que estão aí, né? Sim. Maria Emília tem um comentário aqui. Boa explicação aí, Maria Emília. Obrigado sobre educação infantil. Bom, vamos... Fala, querida. Ou não fala. Bom, velho, mais alguma coisa ou vamos ficar aqui só para marcar o tempo? O povo tá silencioso. Acho que a gente pode parar por aqui, Mário, e lembrar o pessoal que nós agora teremos uma mudança no cronograma, porque, em tese, daqui a 14 dias seria dia 12 de outubro, que é feriado. No dia 19 de outubro, o Mário estará numa atividade que ele não pode participar aqui. Então, desde o início do semestre, o nosso calendário, o nosso próximo encontro é na semana que vem, tá? Então, fiquem atentos aí às atividades que nós vamos soltar nos próximos dias, e a gente se reencontra aqui na próxima quinta-feira, tá certo? Muito bom. Ok. Tudo bem? Aí ninguém vai ficar morrendo de saudade, 14 dias sem encontrar os colegas, estaremos aqui. Então, gente, em cima aí, né, vamos para a próxima semana fazer um trabalho mais provocativo, para que também cresça aí o engajamento das pessoas e nas pessoas se manifestando. Nós vamos trabalhar com aquele texto que a gente tinha previamente pensado, que é mais denso. Acho que vale a pena, né? Acho que aquele texto merece mais de uma semana de reflexão, a gente já poderia soltar para ler, já colocar esse final de semana lá. Bom, para as pessoas terem tempo, que como é para quinta-feira da semana que vem, né? Às vezes as pessoas não têm. É bom talvez soltar hoje ou amanhã, né? Você consegue?
Tá, então eu vou colocar ele já no site, gente, que é um texto que nos ajuda, nos fundamenta para fazer uma análise pós-estruturalista. Então, eu vou colocar já no site para vocês, e aí depois a gente solta a atividade. Aí, pelo menos, o pessoal acessa o texto e vai lendo. Então, uma boa noite e boa semana para todo mundo. Até mais, gente. Boa noite, fiquem bem, se cuidem. Beijinho.